Euro ou real? Qual é a melhor moeda para fazer um investimento de longo prazo? Tirando os achismos e o que você pensa, hoje eu vou mostrar um estudo de forma matemática. Qual é o melhor investimento de longo prazo? Em qual moeda você deveria alocar os seus ativos por longo prazo? Eu me chamo Michael Ravaneda, sou engenheiro, analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. Nos últimos 10 anos eu vivi 7 na França e aqui eu explico para você tudo que você precisa para investir em moeda forte, para fazer seu dinheiro rentabilizar em moeda que se valoriza mais que o real. Mas a gente vai analisar hoje em detalhe em que períodos o euro se valorizou mais que o real, se vale a pena no longo prazo e quando que a gente deve evitar uma moeda forte, se a gente deve evitar. Fique comigo nesse vídeo e não perca esse estudo inédito que eu fiz, porque você vai achar em lugar mais nenhum esse estudo que vai analisar período por período da valorização do euro perante o real. Antes de tudo, você tem que levar em conta a inflação quando você vai investir. Na Europa, você tem sempre que procurar investimentos que rentabilizam mais do que a inflação. Na verdade, no mundo inteiro. Mas nessa imagem você pode ver o nível de inflação médio nos últimos anos na Europa. Veja que a França tem uma média de 5,8, a Irlanda 7,8, a Alemanha 7,6, ou seja, nos últimos anos a inflação esteve mais alta do que a média histórica. Se o seu dinheiro não rentabiliza mais do que a inflação nesse período, significa que você está perdendo dinheiro. O melhor dia para começar a investir foi ontem, o segundo melhor dia para começar é hoje. Nessa imagem a seguir eu vou mostrar para você a variação do real e do euro nos últimos 15 anos. O euro se valorizou 107% perante ao real nesse período de 15 anos. Mas será que desde que o euro existe, em 1999, foi sempre o caso? Em períodos de 3 anos, 5 anos, 10 anos, o que o euro se valorizou perante ao real? Teve períodos que o real se valoriza mais? É isso que a gente vai ver agora. Mas antes de estudar caso a caso de cada período, eu vou usar um exemplo com um investidor aqui. A gente vai chamar nosso investidor de João. E o João em 2009, como vocês podem ver na imagem, ele tinha 10 mil euros, o que equivalia então a 29.800 reais, porque a conversão do euro para o real naquela época era de 1 euro para 2,98. Aí a gente vai simular aqui uma rentabilidade anual de 10% ao ano, o que é bem possível no Brasil, alguns tesouros pagam até mais do que isso, e na Europa também, com renda passiva investindo em ações. Então vocês têm aqui um período de 2009 a 2024, exatamente do gráfico que eu mostrei agora de pouco para vocês, onde o euro se valorizou 107% perante ao real. Então esse investidor que vai investir em euro, 10 mil euros, 15 anos depois ele vai ter 41 mil euros 442. Ou seja, esse investidor ele multiplicou o patrimônio dele por 4 nesse investimento. O que aconteceu com o brasileiro que em vez de investir em euro, ele investiu em real? Então, em vez de investir 10 mil euros, ele investiu 29.800. Ou seja, é o mesmo valor convertido na mesma data. 10 mil euros naquela época, em 2009, eram 29.800. Só que em 2024, quanto que isso teria virado? Quem investiu em real, 29.800, chegou no final com patrimônio de 123.497. Mas bom, para poder comparar uma moeda com a outra, um investimento com outro, a gente tem que transformar tudo na mesma moeda. Eu não posso comparar 40 mil euros com 100 mil reais se eu não sei qual é a taxa de conversão naquele período. Ou eu passo tudo para real, ou eu passo tudo para euro. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Em 2024, a cotação já estava 1 euro para 5,39 de real, certo? Então o investidor que chegou no final do período com 41.442 euros, multiplicando por 5,39, que é a cotação média atual é dos últimos meses em 2024, a gente chega em 223 mil reais. O investidor brasileiro que investiu 29.800 reais, o que equivale aos 10 mil euros no começo do investimento, ele teve 123 mil de montante final de investimento. Convertendo para euro, a gente tem 22 mil euros. Já o investidor que investiu em euro, ele teria acumulado 41 mil euros no mesmo período. Ou seja, comparando em euro, comparando em real, a diferença é muito grande, praticamente o dobro da rentabilidade nesse período para quem investiu em euro. Então nós temos a mesma rentabilidade, ou seja, 10% ao ano usado nesse exemplo, e o mesmo montante investido. E no final a gente teve um resultado em 2024, onde quem começou investindo em euro, investiu em euro em todo esse período, terminou com muito mais patrimônio, porque simplesmente a cotação do euro estava muito mais elevada em 2024. O que faz o euro e o dólar e as moedas de países desenvolvidos se valorizarem mais que as moedas de países subdesenvolvidos? A análise de moedas, cotações é um assunto muito complexo, mas a gente pode resumir em algumas variáveis que impactam diretamente a valorização de uma moeda perante a outra. Primeira coisa, se a inflação em um país é mais elevada, ou seja, o aumento dos produtos, o aumento do preço dos produtos e serviços, a taxa de juros também vai ser mais elevada. Para emprestar dinheiro no banco vai ser mais caro, para financiar uma casa também vai ser mais caro. E essa é uma variável importante na valorização de uma moeda perante a outra. Se então no Brasil, que é um país subdesenvolvido, geralmente com inflação mais alta, a gente tem taxa de juros mais altas, então a moeda vai se desvalorizar comparado
comparado a uma moeda forte como o euro ou o dólar. Existem outros riscos também, como o risco econômico e o risco político. Quanto mais arriscado é um país, mais os investidores vão dar preferência para os países mais estáveis, e a tendência de valorização dessas moedas dos países mais estáveis no longo prazo vai fazer uma grande diferença de cotação entre as moedas. Então o euro, o dólar e a libra têm a tendência de se valorizar no longo prazo. E é por isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora um estudo que eu fiz comparando a cotação do euro e do real em períodos diferentes de investimento, com horizontes de investimento diferentes. Primeira coisa, vocês têm que saber que o euro foi criado em 1999, 1º de janeiro de 1999. O primeiro mês, o euro teve uma variação muito grande comparado a todas as moedas, porque na verdade o mundo inteiro estava especulando a nova moeda que tinha no mundo. Em fevereiro a moeda começou a se estabilizar e em março de 1999 ele chegou no valor estável, onde variava pouco no curto prazo comparado às outras moedas. E como no mês passado a gente chegou no mês de março, eu comparei sempre o 1º de março de cada ano, assim eu fiz esse estudo. Ou seja, se eu for pegar um período de 5 anos para ver se o real se desvalorizou ou não perante ao euro, eu pego o 1º de março de um ano, corro 5 anos e comparo com o 1º de março. Então aqui vocês têm a cotação do euro comparado ao real no dia 1º de março desde 1999 até 2024. Então vocês têm aqui a cotação variando a cada ano. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um investidor que começou a investir, por exemplo, investiu em 1999 e ele tirou o dinheiro em 2005, ou seja, um horizonte de 5 anos. Depois um investidor que investiu em 2000 a 2005, 2001 a 2006, 2002 a 2007, até chegar a 2019 e 2024. Ou seja, eu vou estudar períodos de 5 anos até chegar nos dias atuais. Assim eu vou ver em quantos períodos o investidor que tinha um horizonte de 5 anos, ele ganhou investindo em euro. Depois eu vou fazer a mesma coisa para 10 anos e 15 anos, ou seja, em períodos de longo prazo. Veja aqui então esse estudo feito para um horizonte de 5 anos, que de 22 períodos estudados, então 99, 2004, 2000, 2005, até chegar em 2019, 2024, desses 22 períodos estudados de 5 anos, o euro se valorizou em 16 e o real se valorizou em 6, ou seja, 72,7% de vitória para o euro. Ou seja, usando o dado histórico, em um período de 5 anos, a probabilidade foi de 72% de vitória do euro. Agora, passando para 10 anos, então estudando um investidor que colocou dinheiro em 99 até 2009, de 2000 a 2010, até chegar em 2024, a gente tem 16 períodos estudados. Desses 16 períodos, o euro ganhou em 14 e o real ganhou em somente 2, ou seja, 87,5% de vitória do euro comparado ao real nesse período. E bom, chegamos no período de longo prazo de 15 anos. Aqui então a gente analisa de 99 a 2014, de 2000 a 2015, até chegar no período de 2009 a 2024. Analisando períodos de 15 anos, o real nunca bateu o euro desde sua existência. Foram 11 períodos estudados, 11 períodos de vitória do euro, ou seja, 100% de vitória. Mas agora você pode me perguntar o seguinte, beleza, pode ser que o euro ganhou nesses períodos, mas ele pode ter ganhado por 1%, 2%, então não fez muita diferença no longo prazo. E é isso que eu vou concluir agora com vocês, porque eu fiz esse estudo também. Eu peguei esses períodos de 15 anos e eu comparei a diferença de rentabilidade de alguém que investiu, então, nesse período. Ou seja, em 1999 a 2014, veja que em 99 o euro estava a 2,22 para o real e depois em 2014 ele estava a 3,19, ou seja, uma valorização de 43%. E assim eu analisei a valorização de cada período de 15 anos. No final, eu fiz a média de todos esses períodos e a média deu 76,8%. Isso significa que alguém que tivesse 10 mil euros tivesse colocado embaixo do colchão e alguém que tinha o mesmo valor em real, o equivalente a 10 mil euros lá no passado, e colocasse embaixo do colchão, os dois esperando esse período de 15 anos no futuro e transformando tudo para a mesma moeda, quem investiu em euro todo esse período, quem guardou o dinheiro em euro, teria 76% mais patrimônio. Para dar uma ideia de grandeza, 100% é o dobro, então a pessoa teria praticamente dobrado a quantidade de dinheiro só tendo guardado dinheiro em euro. Agora imagina se a pessoa fizesse o dinheiro em euro trabalhar por ela. Eu sou analista financeiro formado na Europa e nos últimos anos eu ajudei mais de 700 franceses a fazer seus investimentos, a investirem na bolsa francesa, investindo em ativos na Europa, e recentemente começamos o projeto do Renda Gringa, ajudando brasileiros que moram fora a investir em moeda forte e brasileiros que moram no Brasil e que desejam diversificar em moeda forte como o dólar ou em euro. E uma coisa eu posso assegurar para vocês, investir em dólar ou em euro no longo prazo sempre vai ser a melhor escolha. E aqui, para não dar uma resposta enviesada, só dando minha opinião, eu mostrei matematicamente e com dados históricos para vocês. Podemos afirmar que no futuro vai ser exatamente a mesma coisa? Não, porque a gente não pode adivinhar o futuro. Mas não se esqueçam daquelas variáveis que fazem uma moeda se valorizar perante a outra principalmente, que é o caso da inflação, taxa de juros, risco político do país e risco econômico. Enquanto o Brasil tiver essas taxas maiores que os outros países, a moeda dos outros países vai se valorizar mais. Eu não
sei você, mas risco econômico, risco político, aumento da inflação e aumento da taxa de juros sempre foi uma coisa de países subdesenvolvidos e vai continuar sendo. Não tem como negar a economia. Vale lembrar que desde 1999 existiram diversos conflitos na Europa, incluindo esse mais recente, a quase crise da Grécia entre 2011 e 2013. Vários conflitos, atentados, ou seja, várias situações políticas e econômicas que causaram medo na Europa e mesmo assim no longo prazo a valorização da moeda do euro foi muito maior. Esse é o nível de segurança de investimento em moeda forte. Aqui nessa imagem eu resumo para vocês o estudo. Em períodos de 5 anos, 72% de vitória do euro, 10 anos 87% e 15 anos 100%. A recomendação sempre que possível é investir no longo prazo, visando a independência financeira, um objetivo maior ou a sua aposentadoria. Aqui no Renda Gringa a gente faz consultorias com todo mundo que deseja investir em moeda forte, ou seja, eu e minha equipe a gente vai analisar a sua situação financeira, você vai preencher um relatório, a gente vai se dedicar em tempo e vai fazer uma reunião com você, além de te dar acesso a toda a parte de formação, o curso, aos desafios que a gente faz só com os alunos e recomendações de compras mensais com ações e ativos de moeda forte. O link tá na descrição desse vídeo para você fazer sua pré-inscrição. Como a gente faz consultoria mesmo, a gente vai falar com você, a gente tem uma agenda limitada. Assim que abrirem as vagas, você vai ficar sabendo fazendo a sua inscrição no link aqui na descrição. E você, o que você acha da gente fazer um estudo sobre o dólar, em vez de fazer com o euro como eu fiz, fazer o mesmo estudo pro dólar? Você tá afim? Deixa um comentário aqui embaixo, eu quero o estudo com o dólar. Assim, quando esse vídeo chegar em mais de 200 likes e quando vocês comentarem aqui inúmeras vezes querendo esse estudo em dólar, eu venho aqui e faço ele para dólar também. Eu me chamo Michel Ravaneda e a gente se vê no próximo vídeo.